Fala pessoal, hoje eu vou falar com vocês aqui sobre a coisa que mais me deu retorno, seja do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de ascensão de padrão de vida, né? Eu não sou uma pessoa rica, eu não me considero nem classe média alta, isso é importante, embora eu tenha duas empresas, eu tenha mais já de 10 funcionários, eu sou uma pessoa que tem uma vida classe média, tá? Como todo dono de pequena empresa aqui no Brasil. Mas o que eu vou falar aqui, as duas coisas, na verdade, não é uma coisa só, mas é uma coisa dividida em duas etapas, né? E é aquilo que mais me deu retorno em tudo que eu fiz, né? Isso que eu vou falar aqui independe de qual tipo de atividade você faz, tá? Na minha opinião, se você conseguir achar um jeito de fazer isso, você será melhor sucedido do que a média das pessoas que trabalham com aquilo que você trabalha também, tá? E indo direto ao ponto, coisa que mais me deu resultado foi aprender a adquirir clientes. E eu vou explicar isso aqui porque você precisa entender o conceito do que é adquirir clientes. Adquirir clientes é você usar o dinheiro que você tem para conscientemente trazer possíveis clientes até você e uma parte desses possíveis clientes fecharem com você, tá? Existem diversas formas de você atrair clientes, mas o que eu estou dizendo aqui é adquirir clientes, não é só atrair, tá? Ou seja, é você conseguir clientes através do uso do dinheiro. Tá? Esse aqui é que é o ponto. O que eu quero dizer com isso, tá? Que a coisa que mais me deu retorno foi quando eu aprendi a usar o meu dinheiro, a colocar o meu dinheiro nos lugares certos, para que ao comprar essas mídias, essas ferramentas, elas trouxessem até mim mais clientes. Por que que isso foi o que mudou o meu jogo? Porque eu moro numa cidade pequena, tá? Uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes. Fica pertinho de uma cidade muito grande, que é a segunda maior cidade aqui do estado do Paraná, que é Londrina. Né? Tem quase 800 mil habitantes Londrina, se eu não me engano. Mas eu moro na região metropolitana. Ou seja, se eu ficasse restrito apenas ao que eu conseguiria de clientes na minha cidade, tendo em vista que eu presto um serviço e na cidade pequena ele não é muito requisitado, né? Para quem não sabe, eu sou formado em design gráfico, então eu sempre trabalhei na área de marketing, divulgação, criação, né, mais propriamente dito. Hoje enfim, eu estou em outras áreas também, né? Virei muito mais empresário do que designer hoje, mas eu comecei muito nessa área e uma das minhas empresas é dessa área, tá? Eu tenho uma agência. Então, na minha cidade, eu ia até conseguir captar alguns clientes, só que eu ia ficar limitado às indicações deles e ao número de negócios na minha cidade que pudessem pagar o meu serviço, que não são muitos, tá? Em cidade pequena, geralmente, os donos de negócio não têm dinheiro para financiar estratégias de marketing, etc. Né? E aí, o que que eu aprendi? Eu aprendi a utilizar ferramentas de mídia onde eu podia colocar dinheiro nessas ferramentas e eu comprava clientes, ou seja, eu colocava um dinheiro e quando dava lá um certo tanto de dinheiro que eu gastava, mais ou menos, por exemplo, mais ou menos quando eu gastava R$ 500, eu conseguia pegar um cliente, né? E eu comecei a usar essas ferramentas de mídia, né, para colocar o meu dinheiro lá e tentar trazer mais clientes. E com isso eu consegui criar a primeira máquina de captação de clientes que funciona até hoje na minha empresa. E por que que isso mudou o jogo? Porque se não fosse isso, eu jamais conseguiria ter o volume de clientes que eu tenho hoje no serviço que eu presto. Tá? Por quê? Porque eu estaria restrito ao meu local de origem. Né? Eu estaria restrito
a indicação dos meus clientes. Eu poderia até ganhar dinheiro, sim, se eu continuasse só com as indicações dos clientes. Mas com certeza eu não faturaria o que eu faturo hoje nas minhas empresas. Por quê? Porque isso não seria possível com um número reduzido de clientes. Então, você precisa aprender primeiro, essa é a primeira etapa. Como você faz para usar o seu dinheiro para comprar mais clientes? Por que eu uso a palavra comprar? Porque eu não estou falando de você ficar criando conteúdo no Instagram, criando conteúdo no YouTube. É muito bom criar conteúdo. Eu estou aqui criando conteúdo, né? Mas não é disso que eu estou falando, tá? Por quê? Porque criar conteúdo vai exigir um esforço muito grande no início, né? Para um resultado de longo prazo. Eu estou falando mesmo é de adquirir, comprar, colocar dinheiro em ferramentas, sejam elas ferramentas de mídia online, por exemplo, anúncios, etc., ou outros tipos de ferramenta. Qualquer lugar ou qualquer tipo de parceria que você coloque dinheiro ou pague uma parte para alguém e essa pessoa traga clientes para você, ou essa ferramenta atraia clientes para você, tá? Por quê? Dessa forma você vai quebrar o limite de clientes que você pode conseguir por meio da indicação. Só de você fazer isso, você provavelmente vai estar na frente de 95% das pessoas do seu setor, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas abrem um negócio e elas vivem das indicações e do crescimento natural daquele negócio. Então, por exemplo, eu, em 3 anos, tirei uma empresa de R$ 0 de faturamento para, em alguns meses, hoje em dia, a gente bate R$ 50.000 de faturamento nessa empresa. Lembrando que eu tenho duas, né? Então, nessa empresa que eu estou citando aqui, que é a agência, tem meses que a gente chega a bater próximo de 50 mil de faturamento. E eu saí do zero, numa cidade de 70 mil habitantes, para 50 mil de faturamento em 3 anos. Isso é rápido para quem começou sem dinheiro, tá? Por quê? Porque eu usava o dinheiro para captar mais clientes. E aí a segunda etapa é que você precisa também entender como extrair o maior valor possível desses clientes. Ou seja, uma vez que eu gastei, por exemplo, R$ 500 para captar um cliente, eu, quando eu fizer a venda para esse cliente, eu preciso vender algo que dê mais do que R$ 500 de lucro, porque senão eu só empatei, não é? Então você também precisa aprender, além de captar clientes, como você faz para extrair o maior valor possível desses clientes. Isso envolve você criar novos produtos para esses clientes, você criar versões mais caras do produto que você vende, né? Você entender quais são as necessidades desse cliente, você manter contato com esse cliente para vender mais de uma vez para ele, né? Por quê? Porque você sempre tem que manter a balança positiva. Se você gastou R$ 500 para adquirir um cliente, você precisa lucrar mais do que R$ 500 ao longo do tempo que esse cliente vai ficar com você. Às vezes você vai gastar R$ 500 e fazer uma venda de R$ 500. Então você só empatou. Mas você pode vender um segundo produto para esse cliente. Você pode continuar vendendo para ele mais e mais vezes, ao longo de um ano, por exemplo. Então, esse é o ponto. Você precisa aprender a captar clientes para você não ficar refém das indicações, porque isso vai te dar um crescimento muito lento, geralmente. E, ao mesmo tempo, você precisa criar formas de extrair mais valor desse cliente para que a balança sempre fique positiva para o seu lado, tá? Então, por exemplo, se eu, naquele exemplo que eu estava falando, se eu gastei R$ 500, ao longo de um ano, por exemplo, eu quero ter pelo menos R$ 1.500 de lucro com esse cliente. Porque aí eu tiro os 500 que eu gastei e eu ainda fico com R$ 1.000 sobrando. E detalhe, esse cliente continua sendo meu cliente. Ou seja, eu comprei ele uma vez e daqui 5 anos eu posso vender para ele de novo, porque ele já tem o meu número,
eu já tenho o número dele, eu posso conversar com ele, eu posso apresentar um novo serviço para ele, eu posso apresentar um novo produto para ele, né? Então, isso aqui vai funcionar para todo negócio. A sua preocupação tem que ser ter uma forma ativa de captar clientes e sempre manter a quantidade de valor extraído desse cliente maior do que a quantidade de dinheiro que você gastou para captar ele. Enquanto você manter essa balança equilibrada, né? Aliás, essa balança pendendo mais para o seu lado, ou seja, enquanto você conseguir extrair mais valor do cliente ao longo do tempo, lembrando que nem sempre é na primeira venda, mas enquanto você conseguir extrair valor desse cliente ao longo do tempo, mais do que aquele valor que você pagou para aquela mídia trazer aquele cliente, seja anúncio, seja televisão, seja sei lá o que você vai fazer, parceria com influencer, você sempre tem que manter o lucro oriundo daquele cliente maior do que o valor que você investiu para trazer ele, tá? Mas se você conseguir fazer isso, você vai conseguir fazer o seu negócio crescer, independente do que você faça. Se você vender hambúrguer no delivery, você entender isso que eu estou falando, você vai conseguir vender mais hambúrguer do que todo mundo da sua cidade. Se você for um pedreiro, você vai conseguir pegar mais obra do que todo mundo da sua cidade. Se você for um montador de imóveis, você vai conseguir pegar muito mais cliente do que a média dos montadores de imóveis da sua região. Por quê? Porque você tem uma estratégia ativa de captação de clientes. Você não está esperando o cliente cair do céu. Inclusive, a gente tem um cliente na agência que é montador de imóveis, tá? E ele investe ali, se eu não me engano, quase R$ 1.000 por mês, né? Para um montador de imóveis é uma quantia significativa. E ele tem um bom retorno, porque ele capta clientes ali através das mídias, né? Então, bom, é isso. Essa é a coisa que mais me deu retorno e é o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, né? Se você hoje tem 10 clientes, se amanhã você tiver 20, você vai ganhar mais dinheiro, fatalmente, né? A não ser que você gaste tanto dinheiro para captar esse cliente que depois você não consiga lucrar o suficiente para fazer essa balança compensar. Mas aí é o seu trabalho como empreendedor, criar produtos, etc., e conseguir balancear esse negócio aí, né? Nem sempre é possível, vale lembrar, às vezes não dá certo, às vezes você gasta mais dinheiro do que lucra, mas na maioria dos casos funciona, tá? Principalmente para quem está saindo do zero ali, você consegue subir 3, 4, 5 degraus aí de faturamento só fazendo isso aqui que eu falei, tá? Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.